Estaria a humanidade fadada a repetir os mesmos erros em um ciclo eterno de dor e sofrimento? Bem, pessoal, hoje no Resenha de Histórias aqui no Perdi Geek, vamos falar de mais universo alternativo, só que dessa vez de um certo gigante verdão da distinta concorrência. O episódio de hoje será sobre Monstro do Pântano Inferno Verde. Bora lá! E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Falei pra vocês que eu ia conseguir postar mais uma. Olha aí, né? Não sei semana que vem, vamos ver. Mas, pelo menos aí uma segunda resenha, uma resenha complementar, conseguimos aqui na quarta-feira. Beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos falar hoje desse material, um universo alternativo, um Elseworld, um túnel do tempo, cada um chama de um jeito, tá? Envolvendo justamente o Alec Holland, né? O nosso grandioso, né? No caso, o segundo, se você for olhar a cronologia geral da editora, o protetor, né, o avatar do verde, que seria a energia das coisas vegetais do universo DC, tá bom? Li através de um scan, tá? Não vou esconder para vocês, mas em vista do Lua Cheia, por exemplo, que foi uma tradução de fã, dessa vez aqui eu dei sorte de trazer para vocês, de falar em cima da edição brasileira. Consegui um scan da Panini mesmo. Então vou estar falando para vocês aqui baseado no que eu li, mas também baseado em pesquisas, né? Vem passando a ficha aí com a capa para vocês da edição nacional de uma vez, tá? E me pautando em vídeos. Este sim é formatão Black Label, tá? Mais quadradão. Capa dura, provavelmente o recheio em couché, tá? Uma minissérie de, se não me engano, 3 partes, novamente, de tamanho duplo. No caso aqui, 50 e poucas, porque o encadernado mesmo de histórias, pelo menos o arquivo que eu li, tem umas 160 e poucas páginas. Vamos falar da equipe criativa primeiro? Bora lá! Jeff Lemire, né, o autor aí que já foi hiper ultra saturado uma época, hoje em dia ele tá mais embaixo, tem vezes que ele acerta mais, outras vezes ele acerta menos, né, algumas editoras ainda insistem em trazer certos trabalhos autorais, tá saindo aí, né, se não me engano até a nossa editora parceira, a Devir aí, resgatou aquele Descender que foi largado no meio do caminho, né, com 2 volumes, se não me engano, pela Intrínseca, agora está lançando em volumes 2 em 1, se não me engano. Espero que a editora conclua, provavelmente vai, se Deus quiser. Espero trazer para vocês aqui através da nossa parceria. Muito obrigado, né? A editora, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas já vou deixar aqui a puxação de saco, beleza? Jeff Lemire, conhecido pelo Condado de Essex, que é um trabalho autoral. Pelo velho Logan, da época da nova Marvel, que é do caralho, né? No caso, trouxeram o versão, acho que do Mark Millar, uma versão alternativa a ele. Até hoje tem uma certa bagunça quanto a isso, né? Então tem, por exemplo, como eu disse, Condado de Essex, tem Velho Logan, tem o Arqueiro Verde com o André Sorrentino dos 952, várias outras coisas aí, né, vários outros trabalhos, tô falando um de cada, e a arte aqui é do Doug Monk, não confundir, por exemplo, com Doug Moench, que é meio diferente a forma de escrever, tava até olhar aqui, no caso o Doug Monk ele é conhecido pelo Máscara, que ele é co-criador da versão que a gente conhece, né, da Cabeçona Verde, a Liga da Justiça da época do Joey Kelly, outros trabalhos também como a minissérie, o One Shot, eu não sei porque eu não li ainda, né? Do Frankenstein dos 7 Soldados da Vitória. Hoje em dia no Brasil tem o ônibus, mas antigamente saiu em formato picadinho de minissérie. Eu pesquisei em coisas da Marvel e se eu encontrei 3 edições com o nome dele é muita coisa. Eu mesmo só consegui achar com certeza uma só, que inclusive era justamente com o roteiro do Joe Arcudi. Então desde os tempos de Independente ou de mais no começo de carreira, ele é bem brother do Joe Arcudi, que também é brother do Mac Mignola, ajudou bastante lá no BPDP. Então pessoal, como começa a história? Somos apresentados a pai e filha. Donnie, que é o apelido de Donald, e Ronnie, que é o apelido de Verônica. Uma menininha loirinha e um pai do cabelo preto, barbadão e tal. Somos apresentados a uma realidade alternativa, mais uma. Aparentemente aconteceu alguma coisa, não se sabe ao certo, não se é explicado. Não faz muita falta, né? Seria mais pros buiús curiosos igual eu, né? Os xereta, de explicar se foi uma guerra, se foi devastação ambiental, se foi questão de escassez de recursos, má gestão, etc. Não é contado propriamente, tá? E ali somos apresentados a esse pai e essa menininha, né? Que é a filha dele, se virando, sobrevivendo, catando entulhos no mar, vendo coisas que podem ter utilidade, né? Do contrário, nem que seja uma comidinha, um peixinho, para eles se virarem. Quando eles voltam com um pouco que conseguiram resgatar, né? Eles topam ali com o pessoal da vila deles, uma espécie de comunidade costeira, o pessoal tipo numa ilha, um negocinho assim, né? Então, há de se considerar provavelmente que é talvez no Reino Unido, ou se fosse uma ilhota dos Estados Unidos, mas eu acho difícil, é capaz de ser mais esses países, esses lugares mais cercados de mar, né? Nem que fosse o Brasil, qualquer coisa, né? Fernão de Noronha, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Mas a gente vê ali talvez que seja uma galera mais da banda da Europa mesmo, tá? Eu chuto que seja Reino Unido de fato, por conta de personagem que eu ainda vou contar pra vocês, beleza? E aí eles chegam com o que dá,
oferece a algumas pessoas, conversam com outras, interage ali, a gente já começa a entender como funciona a dinâmica daquele mundo ali, aquela comunidade, uma espécie de vila, né? O pessoal ali se virando, sobreviventes, a comunidade. E neste caso eles vão trocando uma ideia e tal, e já somos apresentados a um dos problemas que é comum nesses tipos de coisa de pós-apocalíptico, sobrevivência lascada, que é essa comunidade, digamos, mais fraca, vivendo sob o jugo de uma comunidade, né, ou pelo menos um grupo armado mais forte. Não diria de ladrões, né, mas um pessoal mais truculento, tipo a galera do Negan no The Walking Dead, né? Pessoal mais barra pesada, que faz pressão, cobra impostos, pede coisas ou obriga, né? E dependendo até judia de algumas pessoas, se for o caso. E aí pode entender da forma como você quiser, porque parece que realmente o conceito lá para eles é bem amplo. Naquelas cenas que é para botar um momento de tensão e medo no leitor, né? No caso o Donnie toma um cacete lascado do cara que é tipo o chefe deste outro grupo, inclusive, se não me engano, ele é irmão da esposa do Donnie, né? Até tem um diálogo ali envolvendo, eu vou pular essa parte para não enrolar demais, tá? Eles até tem um lance ali falando sobre a filha do Donnie, falando sobre a irmã, se não me engano, a esposa falecida, né, de alto churrascamento, se é que vocês me entendem. Se não me engano, o nome da moça era Sarah, o nome do cara, irmão dela, não vou saber de cabeça, tá? Eles conversam ali e tal, e falam, olha, daqui X tempo, se o negócio não der certo para vocês, a gente vai vir aqui dar uma cobrada. Que é o que eu tô falando, né? O negócio vai apertando e quem tem o poder sempre dá o cacete no mais fraco. Vai passando o tempo, eles vão ficando sem recursos, eles se sentem acuados. Quando chega determinado dia, eles meio que decidem, olha, a situação está insustentável, a gente vai ter que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, como é que vai ser? Eles criam coragem, eles abrem lá um baú, o negócio estava debaixo do alçapão, alguma coisa, mostra que eles tinham um tantão de arma, espingarda, pistola, faca, até uma granada lá, acho que tem ilustrada na parte lá da página. E eles falam, olha, não tem como mais, a gente vai ter que revidar. Vamos pegar eles desprevenidos e dar um fim nisso. Vamos fazer o possível para não cometer nenhuma covardia propriamente, mas isso chegou a um ponto de não retorno. Já está insustentável, a gente vai ter que fazer um revide, porque já passou da hora de brecar esse negócio, já está enchendo o saco. No que eles planejam ir atrás desse grupo dos caras que, no caso, como eu falei, é o irmão da Sarah, né, que manda nesse pessoal, algo dá terrivelmente errado. Pausa. Durante todo esse momento, até um pouco antes, no começo também, a gente vê, contemplamos uma troca de ideias que eu até achei um tanto quanto atípica. Eu não tenho referência para depois dos 952, tá? Eu não tive muito contato com a ala mística da DC depois dessa época, tipo o Renascimento, ou a época daquelas, por exemplo, aqui no Brasil, aquele escapa-cartão com letreiramento preto e branco, assim embaixo, tipo Liga da Justiça Dark, eu não sei, tá? Vocês me perdoem. Eu mexo com muito pouco material de linha hoje em dia, vocês me desculpem de coração. Mas eu acho que os parlamentos não são muito de trocar ideia entre si, justamente talvez por conta disso que é um universo alternativo. Mas desde o começo, os parlamentos, né, no caso aqui, vão ser apresentados a 3. Se eu não me engano, na fase do Morrison com o Millar, tem bem mais, né? É toda uma estrutura de parlamentos aí envolvendo os lances da DC, né? Que seriam, assim como tem, por exemplo, os espectros das cores dos lanternas, tem também o lance dos parlamentos. Cada um rege um elemento, se não me engano. É isso, tá? Só que no caso do Inferno Verde, a gente vai ser apresentado a 3. No meu caso, como eu já li outras fases anteriores, eu já os conheço, né? Parlamento do Verde, que é envolvendo a vida vegetal da Terra. O Avatar é justamente o monstro do pântano, né, praticamente. Parlamento do Vermelho, que seriam os seres de carne, né? Seres humanos, bichos normais, etc, etc. Né? Geralmente o Avatar é um homem animal. Isso, se não me engano, é mérito justamente do Jamie Delano, né? Eu li essa fase e tal, quem sabe eu leia os capa-cartão e tudo de novo do zero e traga pra vocês um dia, nunca se sabe, né? Se um dia tiver como. É mérito aí provavelmente do Jamie Delano, que é pra ele emparelhar o conceito com o Parlamento do Verde. E por último, isso é mérito justamente do próprio Jeff Lemire nos 952, no Homem Animal, é o Parlamento do Podre. É uma espécie de parlamento próprio, mas é meio que um puxadinho do parlamento da carne, porque é justamente a podridão das coisas. No caso também tem planta que apodrece, mas justamente por conta do estilo de ser, os bichos ser meio grotesco, ele é mais puxado para a vida, digamos, de carbono, né, dos seres de carne. E desde o começo da história eles estão trocando ideia. A humanidade não presta, a humanidade não sei o que, nós tem que dar um jeito, tá chato pra caralho. O mundo não renova, nós estamos fracos, os humanos não acaba logo pra gente poder renovar, fazer um hecatombe, um negócio aí pra gente resetar, né, que nem o negócio do Noé, né, passa um tsunami, acaba com essa merda, começa tudo de novo.
No caso ali, eles meio que decidem, justamente neste momento do levante, né, agora voltando para a narrativa das pessoas normais, esse grupo que é da comunidade do Donnie, vão lá nesse lugar, se não me engano é tipo um petroleiro, uma plataforma de extração de petróleo, que tá encostada, né, tá tipo socateada, virou base desse grupo. Aí vão e começa, né, tiro pra cá, facada pra lá, não sei o que, e aí o corpo desse cara, que é o irmão da Sarah, vai caindo no fundo do mar. E aí os três parlamentos trocam ideia e falam, olha, vambora. Aí no caso começa primeiramente aproveitando das algas do fundo do mar, e quem toma a dianteira primeiramente nesse processo, apesar de comum acordo com os outros parlamentos, é o verde. Aí faz uma versão engarranchada, toda feia e escrota do monstro do pântano, só que no caso pautado no corpo do irmão da Sarah, não o Alec Holland. Se você leu A Fase do Alan Moore ou tem um breve conhecimento, vocês bem sabem que meio que para gerar um construto, né, de um avatar, não de carne e osso, né, mas um avatar de forma física, de forma corpórea, no caso o costume é geralmente pegar um ser humano que se fudeu feio. O pau começa a quebrar, é cacete, atira, aí sai o bichão verde assim, meio que de alga, né, feião pra caramba. Ele, como tem uns pensamentos meio homicida por conta da herança mental do outro cara, assim como era o Alec Holland, achando que era o Alec Holland, né, que é a recalchutagem com o plot twist nos tempos do Alan Moore, é tipo essa ideia também. Então ele tem a herança mental do irmão da Sarah, então ele quer passar os caras, é oponente, é não sei o que, é a outra tribo, bababá, né, outro grupo, outra comunidade. E aí, quando o negócio ele dá mais ou menos resolvido, ele vai pra orla da praia, justamente aonde? A vila do Donnie e da Ronnie. E aí o pau começa a comer de acordo, tá uma cena engraçada, que tem uma mulher mais cheia assim com a espingarda, dá um tiro na cara do bicho, o bicho dá uma freada, ela, você não vai conseguir fazer aqui, não sei o que, você pensa, pô, a mulher é casca grossa, claro que também com a arma, né, mas pô, ela tá peituda, ela tá encarando o bicho, quando ela pega, assim, é engraçado que sai tipo um espetinho assim, de verde, né, do caso do próprio ser ali, do garrancho do pântano, vou falar assim, né, vai furar a cara dela assim, mata ela na hora, aí os caras, pô, mas tipo assim, é meio que um humor sórdido, né, um humor ácido, para não falar outra coisa que o YouTube não em mim depois, né, e aí você pensa, pô, os caras tão lascados, o negócio fudeu de jeito, e aí é o Donnie tentando se virar, e tentando fugir, traz a Ronnie não quer ir, ele fala, pelo amor de Deus, vambora. Tem um lugar combinado entre eles, e ele pergunta pra Ronnie, olha Ronnie, o que é que o papai combinou com você? Tal lugar, tal direção, até o papai esperar, né, esperar o papai chegar. Se o papai não chegar, vá para tal direção, assim, se assado. Uma espécie de plano de contingência improvisado entre eles. Quando o negócio começa a apertar, o Donnie ele decide ficar para proteger ou tentar acudir, né, apartar a treta na vila. E aí, coincidentemente, de certa forma, a menina topa com um ancião, esse cara chamado George. Ele aparece no começo da minissérie quando o Donnie e a Ronnie entregam algumas coisinhas pra vila. Ele fica falando de ir pro farol, e é meio que um lugar proibido e não sei o que. E eu vou estar falando pra vocês quem é que tá lá, porque na medida que foge, vamos supor, a Ronnie, né, foi instruída pra ir pro lado X. E acaba que o George pega ela e leva pro lado Y, justamente o tal do farol proibido, que tem um cara lá, barra pesada, e que ninguém pode trocar ideia. E no que eles chegam lá, pessoal, eles vão tentar contactar o tal do cara do farol. E a menina, não, pelo amor de Deus, papai falou que não podia, que não sei o que. Ele, seu pai não sabe bosta nenhuma, não, vem comigo, que é sucesso, vai na minha que é sucesso. E aí quando chega, é quase o momento de terminar o capítulo, é justamente o John Constantine. Por isso que eu falei, pessoal, que provavelmente essa história se passa ali em algum lugar do Reino Unido. Pois, por exemplo, se você tirar de base o tempo do Brian Azzarello, o John ele odeia ir nos Estados Unidos, porque ele se sente, além de talvez uma questão mística de um poder reduzido, por não ser a terra dele, um negócio assim, né? Ele se sente muito acuado e tal, tanto que na fase lá do Azzarello que ele anda pelos Estados Unidos, ele só se fode. Então ele gosta de ficar lá mais no cantinho dele, na Inglaterra e tal. Ele vai e pede conversa com o John. Olha, John, o trem tá apertado, o negócio azedou, você deve ter bem noção de como é, porque você mexe com coisas místicas, né? Parece que tem uns bichos muito doidos, e eu acho que isso é da tua praia, isso é do teu departamento. E aí eu vou estar parando aqui, que é o que? O John, ele vê que realmente o trem vai azedar, e por que é monstro do pântano? Quem que vocês acham que ele vai chamar para ajudar? Claro que é contragosto, porque você sabe que gentileza e cordialidade não é bem, digamos, o forte do John Constantine. Ainda que seja da Black Label, pessoal, né, porque até certo tempo atrás a DC tinha incorporado, né, não que ainda não esteja, mas agora parece que aos pouquinhos ela vai separando um pouquinho de novo, né, não 100%, mas pelo menos aí tem essa brecha para histórias mais violentas, que nem tem lá o Lua Cheia, né, no caso do Batman, e também agora o Monstro do Pântano, que aí no caso ele começou na DC propriamente, aí virou Vertigo, aí depois voltou para DC, né, continua sendo DC regular, mas justamente a brecha para coisas pesadas
é a Black Label. Está corretíssimo, está legal, né? Queria que fosse Vertigo de novo, mas aí eu já não sou o dono, né, da Warner, eu não mando naquela porra lá, né? Se eu mandasse, as coisas iam ser bem diferentes. Só que assim, neste caso, a minissérie ela apresenta vários conceitos que já são familiares aos leitores do personagem. Então se você lê, você pode curtir, mas eu acho que vai ter um gostinho diferenciado para quem já leu outras fases. Eu vou estar falando um pouco mais, beleza? Apresenta personagens, reapresenta outros, né? No caso, apresenta reimaginações e reapresenta alguns conhecidos. Nomes como o lance do próprio Monstro do Pântano, vai aparecer o Alec, aparece o John Constantine. Não é da Vertigo propriamente, mas é da ala mística sobrenatural da DC, o Desafiador. Eu não vou contar como ele aparece, que é bem legal. Aparece até uns diabões dos tempos do Hellblazer, da fase do Infernal, lá na frentona, na história, na vertente ali narrativa do Constantine. Ao invés de homem animal, aparece, digamos, a mulher animal. E antes que você venha me encher o raio do saco falando que é lacração, pelo amor de Deus, vá ler as fases do homem animal, que você vai entender o porquê de sua mulher. Não vou falar quem é para guardar a surpresa para vocês, mas é legal e realmente faz sentido, julgando todo o proceder, né? Principalmente a fase do próprio Lemir dos 952. Já a dica que eu dou para vocês, beleza? Aparecem outros personagens, todo o lance do místico, aparece os parlamentos. Gostaria que aparecessem mais, né? Tipo assim, se aconteceu isso tudo, cadê os outros parlamentos para darem palpite? Beleza, com a minissérie de 3 partes e bababá e tal, né? A história tem que andar pelo menos de uma forma redondinha, o que acontece, mas uma história aí bem acabadinha, bem jeitosinha, né? Ela é charmosa, ela tem um cheirinho de Vertigo, aquele negócio bacana, jeitoso, vistoso. Ainda que breve, pessoal, rapidamente falando pra vocês, né, uma minissérie de 3 partes, de tamanho duplo, blá 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 blá, né, ela ainda reserva algumas coisinhas, claro que coisas comuns, tanto apresenta histórias do Homem-Animal, quanto histórias do próprio Monstro do Pântano, né, e eu até vou ler aqui para não me perder, né, momentos emocionantes, lições de vida, umas espécies de moral de história, né, tem aqui, por exemplo, o cuidado com o meio ambiente, o valor da família, o sacrifício por um bem maior, né? E vai vir de um personagem que você não espera, sem falar do próprio estilo do Jeff Lemire. Então casa justamente o personagem que é, digamos, aberto, né? Receptivo a esse tipo de coisa. O lance do verde, o lance do meio ambiente pelo lado do Monstro do Pântano, de certa forma também a família, mas nem tanto, apesar de ele ser movido por conta de um negócio que eu não vou contar, é uma sacada legal que usam para meio que obrigar o Alec a voltar ativa, né? Mas também a vertente da mulher animal, né? Que aí fala um lance, uma espécie de, digamos, legado, valor da família, o que significa, digamos, as pessoas que nos eternam, né? Que nos são queridas, como proceder, levar aquele significado adiante. É que eu não posso falar, porque senão vai entregar metade da graça desse lance da mulher animal. Mas nem tudo são flores. Por exemplo, tem uma forçada de barra que eu fiz questão de anotar para contar para vocês. Isso para mim não entra na minha cabeça, tá? Durante esse momento da primeira chamada ali, da primeira para a segunda parte da minissérie, quando eles chamam o John, acontece um bagulhete, um breguetezinho ali no meio da história, que a menina, ela deixa o velho George na ilha, pega a porra do barco e volta sozinha. Aí eu lhe pergunto, meu caro, né, ou moça também, caro telespectador ouvinte, como a porra da menina que deve ter menos de 10 anos sabe pilotar um caralho de um barco, né? Não é barco a remo, não. É barco de motor, tá? É motorizado. Não é nem aquele de fazer assim, né? No caso é de volantinho e tudo. Aí é meio foda, né, Jeff Lemire? Aí você peteca a gente. Pode falar que é porque ela aprendeu, que não sei o que, mas julgar pelo nível que o Donnie protegia, apesar de ensinar certas coisas, mas protegia ela, eu achei meio, digamos assim, forçar a barra, né? Aproveitar demais da boa vontade do leitor. De resto, a história segue normal, não tem muita, digamos, insistência em parada absurda. Realmente eu achei muito estapafúrdio, né? Como eu disse, uma menina de menos de 10 anos de idade saber tocar um barco. Puta que pariu, né? Pelo amor de Deus. Falando um pouco da arte, pessoal, é o Doug Mahnke, como eu falei no começo aí da história, né, da minissérie. Ele tem uma arte legal, é um estilo bem característico. No passar dos anos, eu acho que ele não mudou muito, ele melhorou dentro da própria arte. Então, mais detalhado, com mais, digamos, uso da bagunça, né, que nem tem uma fase aí, um momento da história que o John, ele tem que, né, ele tenta pelo menos agregar mais poder para tentar dar o último ali, suspiro, o último tranco de porrada contra os bichos do parlamento, e aí aparece uma versão meio que endemoniada do Monstro do Pântano, e é
porra, você vê a tela assim, né, a página dupla, splash page, né, no caso ali, uma arte muito massa, é demônio pra um lado, é bicho pro outro, é planta, é o lance do podre, e no caso o monstro do pântano pegando fogo assim com a cabeça, e no caso 2 chifrões, né, lembrou um pouco assim, um pouco de referência que eu sei, o olho de Sauron, né, do Senhor dos Anéis, eu lembrei disso, não sei porquê, exatamente. E aí neste caso, o trabalho dele, nos mesmos momentos assim, que tem uma arte mais simples, pros seres humanos, pros ambientes e tal, quando é momento de necessidade, igual mostra os parlamentos, as viagens noiadas pelas dimensões ou forças energéticas, etc., aí ele dá tudo. Ele dá tudo de si, você vê que o cara é empenhado, ele é engajado, e principalmente talvez ali seja um personagem de carinho, né, por parte do Dogmonk. Talvez ele curta o personagem e dê um pouco mais de sangue. Mas o próprio Dogmonk, no estilo dele, de hoje em dia principalmente, é legal. No meu gosto, não tenho nada do que apontar de defeito. No caso, se você comparar, por exemplo, dele lá no começo do Máscara, é um tanto quanto diferente, com certeza, mas ainda assim é um bagulho massa. Eu prefiro ele mais hoje em dia nesse estilo com os bagulhos da DC do que esse lance do Máscara, né? Apesar de que lá tem também seus méritos, mas hoje em dia eu acho mais bacana. Digamos que nessa vertente da DC, de vários anos pra cá, né, ele mescla de uma forma bacana, agradável, digamos assim, né, um certo detalhismo, visceralidade e sujeira, por que pareça. Se você ler, você vai entender do que eu tô falando, tá? E pessoal, vamos falar no final aqui, vamos arrematar o que? É uma história legal? Sim. Vale o preço cobrado? Com certeza não. Mas eu marco um compromisso com vocês, vou fazer um esforcinho para tentar comprar, porque é uma história legal. Ela apresenta conceitos já conhecidos, ela representa outros de uma nova forma, como eu falei, por exemplo, da mulher animal, né? E umas outras coisinhas assim que quem leu as fases anteriores, ou pelo menos sabe por cima, vai conseguir tirar um saborzinho aí, um gostinho a mais das histórias. Claro que ela padece de certas coisas, que nem eu falei, como é que aconteceu a situação para chegar nesse nível de desgraça? Não fala se é guerra, não fala se é degradação, não fala se é extração exagerada dos recursos do planeta, você que se vire para adivinhar, né? De novo, não faz tanta falta, mas os curiosos igual eu ficam chupando o dedo. Tem algumas coisas que são mais apressadas, o absurdo da menina do barco, né, nessa hora, mas o resultado é redondinho assim, é bem satisfatório, o que te faz relevar, né, e digamos guardar no coração assim, né, apesar de ser uma espécie de remix do universo alternativo de várias das coisas dos nossos 52 e da Vértigo também, porque particularmente você também me responda, vou te pedir sua ajuda, caro telespecto ouvinte, por onde andava a porra do homem animal nos tempos do Renascimento em diante? Porque o Monstro do Pântano teve algumas histórias pelo Run V, quando não era o Alec Holland quanto Avatar, né, era um menino indiano, se eu não me engano. Teve a Liga da Justiça Sombria, tiveram outras coisas, mas eu de coração aberto não sei por onde andou. No caso, o Homem Animal mesmo é o Bud Baker, né? É um personagem que sumiu. Então é uma espécie de remix para matar a saudade. Não diria que é mais do mesmo, um tanto quanto apressado, mas o resultado ele é tão legal que você pensa, pô, que leiturinha gostosa, que leiturinha bacana, tá? De novo, não vale o preço ofertado nem a pau, tá? Então espero a promoção, né, uma boa promoção. Eu marco um compromisso com vocês que eu vou fazer um esforço para comprar, porque eu achei legal, achei bem decente. Mas, como eu disse, aí tem a versão de tradução de fã e tem o scanzão também da Panini. Leia qual você preferir, né? Não sei se tem muita diferença de adaptações, etc. Tá bom? Fiquem com as artes, nos vemos na próxima. Não esqueça do nosso correio multiversal, R$10 para participar do vídeo de perguntas específico ou qualquer outro valor que tocar o seu coração. Beleza? Muito obrigado por tudo. Um beijo, um abraço, é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.